Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar sequência à nossa aula de reabilitação profissional. A aula aqui, parte 2 da aula de reabilitação profissional, no qual a gente vai falar um pouquinho, né, da atuação aí do técnico em segurança do trabalho perante esse programa, né, de reabilitação profissional. Na aula passada a gente abordou alguns conceitos aí, a definição, né, de reabilitação profissional, e hoje a gente vai introduzir alguns conceitos de deficiência, né, associado à reabilitação profissional. Quando a gente preparou essa aula aqui, né, a gente trouxe alguns vídeos, inclusive, né, falando sobre o tema. Então, no link da descrição desse vídeo aí, para você que está acompanhando essa gravação, eu vou deixar o link do vídeo também. Se ele te apresentar algum problema aí na hora de rodar aqui no YouTube, tá bom? Agradeço a todos os alunos que estão acompanhando a aula, né? Isso é fundamental aí para a nossa formação, para o nosso conhecimento. Podem interagir comigo, podem fazer questionamento aí, podem fazer perguntas para a gente. Talvez a pergunta de vocês aí seja a dos demais que estão acompanhando também essa aula, né, em formato remoto, tá bem? Então vamos dar sequência aqui, que a gente falou na aula passada. Lembrar que a reabilitação profissional, ela é um serviço prestado pelo INSS, pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, a quem é segurado, né, quem faz parte do INSS, quem tem o seu trabalho regido pela CLT, ou inclusive pessoas que são caracterizadas, aí, são enquadradas na lei da deficiência, né, que porventura não precisam nem ter vínculo com o Instituto, como eles não trabalham, eles não recebem salário, eles não fazem a contribuição do INSS. Então, por uma questão social, como o próprio nome diz, o Instituto Nacional de Seguridade Social, ele atende também a população que necessariamente não tem vínculo com o Instituto, tá bom? A gente falou nas outras aulas que é isento de carência, né, e é uma atividade multiprofissional que ela tem como objetivo inserir ou reinserir a pessoa no mercado de trabalho, independente de ter deficiência ou não. Ela serve inclusive aí para ajudar com questão de treinamento, fornecimento de prótese e órtese, tudo que a gente falou aí na nossa primeira aula. Se você está acompanhando essa aula em formato remoto agora, né, vale a pena rever a nossa primeira aula, que fala sobre reabilitação profissional. Nós paramos nesse slide falando sobre a lei do sistema de cotas, né, que ela foi criada, né, em 1960, depois ela foi modificada pela lei 8.213, que é a mesma lei que aborda os princípios do acidente de trabalho, e a lei 8.203 de 91, ela aborda ali no seu artigo 93 que uma empresa com 100 ou mais empregados precisa preencher ali a sua capacidade de mão de obras de acordo com os cálculos aqui que a gente já mostrou na aula passada, né? Então, até 200 empregados, 2%, de 201 a 500 empregados, 3%, de 501 a 1.000, 4%, e acima de 1.001 funcionários, 5% da sua mão de obra tem que ter reservado ali as suas vagas, né, e consequentemente o seu banco de talentos ali para a contratação dessa mão de obra PCD, tá bom? Que são aí pessoas relacionadas a uma pessoa com deficiência. Inclusive, os reabilitados do INSS, eles podem ser inclusos nesse sistema de cota, desde que eles passem aí pelo programa de reabilitação profissional, tá bem? Então vamos explicar um pouquinho mais sobre isso e apresentar alguns conceitos de deficiência ao longo dessa aula. Lembrando exclusivamente, né, que vale a pena a gente citar essa parte, aqui no inciso 1º do artigo 93, fala que a dispensa do trabalhador reabilitado ou de um deficiente habilitado, a final do contrato, ela
pode acontecer, né, de maneira imotivada, né, no contrato por prazo indeterminado, só poderá acontecer após a contratação de um substituto de condição semelhante. Muita gente acredita que a pessoa com deficiência ela tem uma estabilidade na empresa, tá? Então, esse artigo, esse inciso primeiro, né, ele derruba essa tese, que na verdade é um pensamento antiquado, né, um pensamento retrógrado, que no qual a gente aborda que o sistema de cotas ele serve para a contratação da pessoa com deficiência, mas não garante, não assegura a estabilidade daquele trabalhador reabilitado ou deficiente habilitado. O que eu quero dizer com isso? Se o trabalhador sofreu um acidente de trabalho naquela empresa e porventura ele se tornou um deficiente e ainda, né, reabilitado pelo INSS, ele pode fazer ali ter o direito, né, fazer o jus àquela estabilidade. Entretanto, né, isso depende de acordo com a convenção coletiva e depende também de acordo com o que rege ali o seu contrato de trabalho. Mas se o trabalhador ele nunca teve nenhum vínculo empregatício com aquela empresa, ele é contratado pelo sistema de cotas e ele é reabilitado profissional e ele pode ser desligado da empresa a qualquer momento, tá? Independente do motivo, ali, de maneira imotivada, tá? Ele é um trabalhador normal, comum, né? Eu não gosto muito dessa palavra normal, mas é um trabalhador comum, né? Como todos os outros. O que vai mudar ali é que ele faz parte do sistema de cotas e a empresa ela deve cumprir isso de acordo com a legislação, conforme a gente falou na aula passada. Então, falando sobre reabilitação profissional, né, a gente está falando aí sobre uma área da saúde, de certa forma, né, e não somente da área social. Se vocês pararem para avaliar, né, muito provavelmente próximo da casa de vocês, próximo do lugar onde vocês trabalham, próximo aí da casa de algum parente de vocês, haverá um trabalhador com deficiência, né? Haverá uma pessoa, né, com aquela condição de deficiência, seja um síndrome de Down, seja um autista, seja uma pessoa com paralisia infantil, uma pessoa que sofreu um acidente e utiliza cadeira de rodas. Como que essa pessoa, né, ela se interage com a sociedade? A gente está vendo aqui uma imagem no qual uma pessoa está sentada e uma outra pessoa está avaliando ali a sua condição física. Nesse momento, há uma interação social e isso é uma condição de saúde. A gente, enquanto ser humano, a gente precisa dessa interação social para que a gente mantenha ali nossa saúde física, emocional, psíquica, né, em dia, mantenha a nossa saúde de maneira mais próxima de uma normalidade, né? Então, essa pessoa que você mora próximo, que você conhece ou já ouviu falar, ela também precisa dessa interação social. E muitas vezes ela não recebe essa condição de trabalhar dentro de uma empresa, né, não recebe essa oportunidade de trabalhar dentro de uma empresa justamente por causa da sua condição, sendo porque ela utiliza uma cadeira de rodas e a empresa no qual ela poderia trabalhar tem escadas, e aí ela não consegue nem entregar um currículo, né, vamos falar assim, por essa questão, por causa da falta de acessibilidade, que é um outro tema muito bacana aí da parte de reabilitação profissional. Mas falando nesse assunto saúde, a gente precisa entender que a deficiência é um conceito que ela está em evolução, né? Então, a gente vai ver isso aí na terceira aula, mas dá para a gente adiantar algum assunto, que quando a gente falava do deficiente, a gente imaginava aquela pessoa em casa, aquele coitadinho, né? A sociedade impôs esse olhar, né? Para a gente ter pena, né? Olhar e falar assim, poxa, aquela pessoa tem tal limitação, né? E a gente geralmente
é comum, né, a gente olhar nos olhos das pessoas que fazem esse julgamento, aquele olhar de pena, de deixar aquela pessoa à margem, né, da sociedade, fora da sociedade. E o que a gente busca com o programa de reabilitação profissional é a inclusão dessas pessoas, justamente porque eles fazem parte e necessitam, né, como todo ser humano, fazerem parte de uma sociedade. E aí eu vou apresentar para vocês alguns logos aí, algumas imagens que elas vão ser caracterizadas dentro de um sistema de cotas. Então, vocês já devem ter visto algum desses logos, né? Essas logomarcas aí, elas indicam, né, alguns critérios relacionados às suas respectivas deficiências. Então, quando a gente olha esses logos aí, a central é a mais comum, né? Aquele logo no qual a pessoa parece estar sentada sobre uma roda, né? Ela é uma pessoa com deficiência que faz a utilização de uma cadeira de rodas, tá bem? É um meio, né, dela se locomover. E aí, se você parar e analisar de uma maneira bem, bem superficial, nós também utilizamos um sistema de locomoção a todo momento, né? A gente utiliza moto, carro, ônibus, e essa pessoa, ela utiliza uma cadeira de rodas que lhe dá ali a mobilidade necessária. Por isso, né, é fundamental aí que a gente não estacione nossos carros nas rampas em que tenha essa logomarca, né, que tenha esse sinal aí para que a gente não pare. É fundamental que a gente não ocupe essa vaga das pessoas em supermercados, justamente porque eles necessitam de um espaço um pouco maior para entrar e sair do carro. Muitas vezes eles vão conseguir sair do carro, mas aí eles têm que se locomover, né, através da utilização de uma bengala, né, ou de um apoio para pegar a sua cadeira de rodas que está no porta-mala. Então, se a gente parar o carro muito próximo, né, no supermercado, ou se a gente ocupar a sua vaga de deficiente, ela certamente ali vai apresentar bastante dificuldade, mas da mesma forma com que a gente teria dificuldade de sair se outra pessoa tivesse parado o carro bem mais próximo à nossa porta. Então, além da questão de legislação, né, é uma questão de educação pelo convívio social. E as outras logomarcas, né? Eu vou passar aqui para vocês rapidamente, né, alguns símbolos, né, a gente vai mostrar primeiramente aqui. Esse símbolo aqui, ele indica, no caso, o sinal de Libras, né? Nós vemos aqui o sinal de Libras, ele nunca foi tão usado nesse momento aí nossa pandemia, nas lives que tem acontecido, né, na TV ou algo do gênero. Então, esse sinal de Libras, ele serve para indicar, né, que vai ser utilizado a sigla, né, da Libras aí é Língua Brasileira de Sinais. E esse símbolo, ele significa que é um conjunto de formas gestuais, muitas vezes não somente a mão, mas o próprio rosto, né, do intérprete de Libras, ele é fundamental, né, para o entendimento da população, né, que tem alguma deficiência auditiva, tá bom? Então, quando a gente mostra, né, o intérprete faz o formato gestual de Libras, é uma forma de estabelecer uma comunicação entre eles e as pessoas, né? Sejam elas aí é, deficientes auditivas, né? Ou como eles preferem ser chamados, que é a população surda, tá bom? Quando a gente fala surdo, parece um termo pejorativo, né? Mas a própria população, né, que a gente chama de população surda, ela prefere ser chamado, né, de surda. E uma grande curiosidade é que nem todo surdo é mudo, tá bem? Então, essa questão de surdo-mudo não existe, depende muito da característica do seu sistema auditivo. A pessoa que a gente chama aí de pessoa com deficiência auditiva,
né? É aquela pessoa que ela é surda, né? Tem uma surdez, logo ela não vai ouvir os sons externos. E isso vai criar ali uma dificuldade, né, na sua identidade, na sua cultura, na sua história, e ela vai desenvolver uma linguagem própria. Então, até estudando um pouco aí da cultura surda, né, do movimento, né, que nós temos aí nas redes sociais e também no nosso, na nossa sociedade, é o jeito que o sujeito surdo, né, que a pessoa surda, ela entende o mundo e também aí para se tornar acessível e habitável através da linguagem de Libras, tá bem? Então vamos aqui para o nosso segundo logomarca, né, que é essa segunda parte aqui. Se nós falamos aí da população surda, né, nós podemos também falar aí dos deficientes visuais, tá bom? Que é a nomenclatura correta, né, para a população que a gente conhece, né, vulgarmente falando como cego. Como eu falo aí sobre deficiente visual, é, essa é a forma, né, deficiente visual, não é a forma preferida, né, de ser abordado aí também pela população cega, né? Ou você pode usar aí, no caso, né, no momento que você identifica, né, a questão da deficiência visual, cego ou pessoa cega, tá? A nomenclatura correta é cego ou pessoa cega. Jamais tentar usar aqueles termos, né, ceguinho, é, fazer esse tipo de brincadeira, porque tudo do diminutivo, né, acaba gerando um certo ar de preconceito. Então, quando a gente fala sobre a deficiência auditiva, né, nós estamos falando sobre aquele indivíduo que nós abordamos ali no sinal de Libras, que é o surdo. E no cego, na deficiência visual, é pessoa cega ou cego, tá bem? Então, quando a gente aborda essas questões aí, é uma forma, né, uma linguagem inclusiva, né, de abordar ali o indivíduo com deficiência visual. E esse formato, né, a gente vai encontrar aí justamente para identificar as pessoas que têm uma perda visual, seja ela parcial ou total, tá? A utilização dessa bengala, né, ela serve exatamente aí para que ela dê o direcionamento, né, que ela vai no momento da sua locomoção. Então essa bengala aí vai servir para ajudar ela a identificar o que tem à frente dela. E nós temos diversos tipos de bengala, tá? Eu vou abordar rapidamente aqui. Geralmente as pessoas que utilizam uma bengala branca, elas são usadas para as pessoas que são cegas, né? Nós temos aí umas bengalas da cor verde, que elas são utilizadas para as pessoas com uma baixa visão. A bengala da cor vermelha geralmente a pessoa que é cego e surdo, né? Então essas cores são usadas na grande maioria dos países e o objetivo é auxiliar os deficientes, né, visuais nas ruas, tá? Eu esqueci de citar um item aqui para vocês. Nós temos a língua brasileira de sinais no item anterior aqui, e assim como o português, ele é brasileiro, né? Ele é utilizado, ele é somente no Brasil. Quando a gente fala de outros países, né? Nós temos aí no caso a LSA, que é a língua de sinais americanas, né? Então, nos Estados Unidos vai ser diferente, né, da Libras. Não é porque você entende Libras, você fez uma formação em Libras aqui no Brasil, que você vai chegar nos Estados Unidos e vai se comunicar com a população é, com a população com deficiência visual. Então, cada país também adota o seu meio, né, de sinais. Nós temos, por exemplo, em Portugal, nós temos a LSA, nos Estados Unidos a ASL, né, que é o American Sign Language,
né? É uma linguagem de sinais americana, né? E é utilizado também, por exemplo, no México, no Canadá. Então depende muito da região no qual você está. Na França, ela é diferente. Em cada país, ela vai adotar o seu gestual, tá bem? Voltando aqui para a nossa terceira logomarca, quando a gente fala então aí da população, nós falamos agora da população com deficiência visual, nós falamos com a população da deficiência auditiva, né? E nós temos aí também uma orelha, né? Uma orelha cortada no meio, né? Esse sinal é, que serve aí para a gente entender um pouquinho, né? De mais dessa deficiência, tá bom? E aí quando a gente encontra, né? Esse sinal, né? Ele serve exatamente para entender um pouquinho mais da população com deficiência auditiva, né? E e ela também auxilia aí quem está tendo o primeiro contato, né, com os sinais do deficiente para o surdo, para o deficiência auditiva para o surdo. Quando a gente pega, então, a deficiência auditiva, né, ela consiste na perda parcial ou total da capacidade de ouvir, né, de um indivíduo que apresenta aquele problema auditivo, e lá naquela imagem aqui anterior, ela fala ali sobre a pessoa surda, mas é a pessoa que compreende e interage com o mundo através de Libras. Então, Libras, pessoa com deficiência visual e o deficiente auditivo, tá bem? Então, cada simbologia, cada símbolo aí, ele vai ajudar, né, a população a interagir e compreender, acima de tudo, cada deficiência. Só para vocês terem ideia de deficiência auditiva, nós temos uma surdez leve, moderada, acentuada, severa e a surdez profunda, tá? Então, fazendo uma analogia aí com a segurança do trabalho, né, nós temos um limite que é normal da audição, a gente ouvir algo em torno de 0 a 15 decibéis, sem nenhum aparelho, sem necessidade alguma, né, de um indivíduo com uma audição plena, né? A partir do momento que ele apresenta ali alterações, né, perdas auditivas entre 25 a 40 decibéis, vai ser considerado como uma surdez leve. Acima de 41 decibéis até 55 é uma surdez moderada. Uma surdez acima de 50, 55, 56 decibéis, haverá uma surdez acentuada, podendo chegar em uma surdez severa, acima de 71 decibéis, e é isso, acima de 90 decibéis, uma surdez profunda. A gente já fez alguns testes em sala de aula, e para a gente associar ali a questão da deficiência auditiva, né, 90 decibéis ali é praticamente uma máquina ligada, né? Então aquela pessoa ela não vai ouvir absolutamente nada desse barulho. Nós temos ainda algumas causas aí que dependem muito de cada caso, né? Mas quando a gente fala da deficiência auditiva, especificamente aqui com esse símbolo, ela pode ser ocasionada por doenças, né, como meningite, cachumba, pneumonia, remédios que são administrados aí, como a própria penicilina, né, ela pode ocasionar, pode ser uma das causas da surdez, né, então a mulher gestante não deve tomar esse medicamento, né, é, a surdez ela pode ser provocada também, a deficiência auditiva pode ser provocada por otites, né, as inflamações aí que vão apresentando de maneira média e aguda e podem evoluir ali para uma deficiência auditiva. E também, né, a gente sabe aí que a exposição contínua a ruídos de alta intensidade, elas podem ocasionar a deficiência auditiva. Uma questão da população surda, né, que aqui é a população que vai utilizar linguagens de sinais, também que vai ser utilizado para os deficientes auditivos, né, caso eles façam ou não o uso de órteses, né,
aí de aparelhos no ouvido, a população surda geralmente ele tem um caráter hereditário, tá bom? Ela tem basicamente aí uma conotação hereditária. Pode ser ocasionado também por doenças, né, como a toxoplasmose, rubéola, de acordo com o medicamento que a mãe toma ali durante o período de gravidez. Pode ser, uma das causas pode ser ali o parto prematuro ou a incompatibilidade do fator RH, né, do sangue entre a mãe e o bebê, tá bem? Então isso depende muito aí de diversos fatores, mas geralmente aí é por causas hereditárias também. Nós falamos aqui, né, da população, então, de Libras, né, assim, língua brasileira de sinais, a deficiência visual, a deficiência auditiva, e vamos falar agora um pouquinho sobre a pessoa com deficiência, né? Então, a pessoa com deficiência, ela é caracterizada aí por esse sinal. Percebam que vocês dificilmente vão encontrar esses outros sinais aqui em vagas de estacionamento. Mas quando a gente mostra esse logotipo aí, ela é uma logomarca, na verdade, utilizado aí de maneira universal, né, nos estacionamentos para pessoa com deficiência. Quando a gente aborda, né, a pessoa com deficiência, né, quando a gente fala especificamente aí desse sinal, né, nós estamos falando da pessoa com deficiência física, a pessoa com deficiência física, tá bem? Então, esse sinal ele é utilizado aí no trânsito, né, e ele serve aí para notificar, né, as vagas com pessoa com deficiência física, justamente porque eles terão ali uma acessibilidade diferente das demais, tá bem? Passando aqui para nossa quinta logomarca, né, esse logotipo aqui, ela apresenta aí algumas pessoas com uma deficiência intelectual, bem? Então, quando a gente fala de deficiência intelectual, a gente traz aí essa simbologia, né, que ela é característica, né, de uma condição, de um quadro de inteligência e conjunto de habilidades gerais abaixo de uma média, né, que é manifestado aí antes dos 18 anos, né? A função intelectual ela pode ser avaliada através de um teste neurológico, através de um teste psicológico, e o principal sintoma é a dificuldade de raciocínio e compreensão daquele indivíduo. Então, quando a gente fala sobre essa imagem, nós estamos falando sobre as dificuldades que eles vão encontrar de interação, habilidades cotidianas que podem ser afetadas, inclusive não só em contato com outras pessoas, mas além das sociais e práticas ainda, né? Então, quando a gente aborda essa deficiência intelectual, a gente vê isso como imagem aí justamente com algumas pessoas que vão ter dificuldade de interação, tá? Algumas pessoas aí que apresentam essa deficiência intelectual e têm as suas características aí desenvolvidas ao longo da vida. Uma delas, né, é a pessoa com síndrome de Down, tá? Então, ela é caracterizada por essa logomarca, e essa logomarca ela serve exatamente para a gente ter um entendimento melhor aí da sua condição, tá bem? Da sua, da, do, su, do, su, do seu, da sua interação com outras pessoas, tá bem? Então, eu vou citar um exemplo aqui para vocês. A gente vê o síndrome de Down, ele é um dos fatores, né? Eles podem gerar ali a deficiência, né? Ou a deficiência intelectual, né? Não utilizem o termo pejorativo aí da deficiência mental, né? Isso aí caiu já essa utilização, mas é utilizado de maneira como intelectual. Só para vocês terem ideia do síndrome de Down, é uma alteração genética que ela ocorre ali na formação do bebê, né? Bem no início da gravidez. Ela geralmente está associada a uma alteração cromossômica, né? Essa alteração ela apresenta ali uma alteração na linguagem, que ela vai ficar um pouco comprometida, a visão ela é preservada, mas pode apresentar ali uma alteração também.
Os seres humanos geralmente apresentam aí 23 pares de cromossomos, mas as crianças com síndrome de Down, elas apresentam ali uma alteração do seu cromossomo 21, né? Elas apresentam 3 cópias, né? Então acaba gerando ali essa alteração. Nós temos outros, né, outras síndromes, né, mas essa é a mais famosa entre elas, né? Nós temos aí a síndrome de Angelman, né, que é o distúrbio neurológico, que também pode ser caracterizado ali por alterações na fala, epilepsia, atraso no desenvolvimento psicomotor. Nós temos a alteração do síndrome do X frágil, né, que é uma alteração genética também, que é ocasionado aí por um comprometimento ocular, social e também associado à timidez, tá bem? Mas esse é um dos tipos de deficiência intelectual. A gente teria diversos temas aqui para citar e diversas síndromes, né, para gente citar. Nós temos a logomarca aqui do lado, né, que essa aqui ela é um pouquinho mais comum dos anos de 2010 para cá. Ela é um pouco mais comum, né? Inclusive, em algumas filas de supermercado a gente começa a ver já essa logomarca aí, que é um símbolo relacionado ao autismo, tá bem? O autismo ele saiu aqui da classificação como uma deficiência intelectual e ela entra, né? Porque a intelectual ela fala sobre algumas síndromes, né? Mas o autismo ela apresenta uma alteração que ela é feita, né? Ela é ocasionada geralmente aí por uma condição de transtorno do espectro autista, tá? Então, o que a gente chama de TEA, né, transtorno espectro autista, refere-se a uma série de condições caracterizadas por habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala, comunicação não verbal, né, mais visual, é, bem como potencialidades diferentes e únicas também aí que a gente verifica na pessoa com transtorno de espectro autismo. Tem algumas séries aí na Netflix, se alguém tiver disponibilidade, né, em, em observar, né, tiver um tempinho para ler, né, para ver essas séries, inclusive isso consta na Netflix ou disponível na internet, né? Nós temos aí um deles que é a, a síndrome o doutor, The Good Doctor, né? A série The Good Doctor, que está na Netflix, está na verdade no Globoplay, né? É, nós temos ali na Netflix uma série chamada Atypical, né? De atípico, né? Atypical é a pronúncia em inglês, né? Ela já é uma comédia, né, que fala um pouco sobre autismo também na infância, mas é bastante interessante aí quando a gente fala sobre esse autismo, né? Imaginem, há anos atrás aí a gente não tinha esse privilégio de diagnóstico, né? Então não havia como conhecer essa pessoa com autismo, né? Então é uma condição de alteração do desenvolvimento que prejudica, por exemplo, a capacidade de comunicar e interagir, né? Pode ser afetado ali pelo sistema nervoso, não existe uma causa totalmente conhecida, né? Mas geralmente há evidências de uma predisposição genética, há também há fatores ambientais, né, que podem associar ali o desenvolvimento desse autismo, tá bem? E existem diversas outras formas da gente abordar aqui, né, mas não é somente o foco dessa aula. E quando a gente fala ainda sobre o autismo, né, a gente precisa lembrar que ela não é uma doença, tá? Mas e sim uma condição, tá bem? Então, ontem, por exemplo, foi o Dia Internacional do Orgulho Autista, que é um caminho longo aí para uma inclusão, tá bem? Alguns autistas, eles conseguem perfeitamente trabalhar, conseguem perfeitamente realizar as suas atividades, eles são muito mais aficionados ao trabalho do que um indivíduo sem nenhuma condição
de saúde, né? O autista ele tem um vínculo, né, voltado aí à questão de trabalho, à questão de responsabilidade, né, e o amor também, que não deixa de ser uma habilidade social que, a partir do momento que ele desenvolve, é real, é verdadeiro e é um mundo repleto de diferenças, de convívio social. Nós temos aqui a nossa última logomarca, que ela também é inclusa no sistema de cotas. Uma logomarca um pouco mais polêmica, né? Que fala da pessoa com HIV, tá bom? A pessoa com AIDS, tá bem? E quando a gente traz esse laço vermelho aí, ele é um símbolo mundial, né, da luta contra a AIDS, mas como vocês sabem, né, existe aí as famosas ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, e dificilmente uma pessoa sai falando sobre isso naturalmente, né? Então existe bastante preconceito, sabendo hoje que a pessoa com HIV, a pessoa com AIDS, ela consegue perfeitamente ter um convívio social, fazendo uso de seus medicamentos, né, fazendo uso dos seus acompanhamentos médicos, ela consegue plenamente realizar o seu trabalho. Mas justamente por causa de uma questão de preconceito ou ainda a dificuldade do aceitação, né, dessas pessoas, né, acaba se tornando aí um assunto, né, para discriminação e, acima de tudo, aí para isolar essas pessoas, para que elas não façam parte do trabalho. Mas imaginem vocês a quantidade de pessoas que podem trabalhar numa empresa, que podem possuir aí o HIV e não sabem disso, né? Então, o primeiro fato aí, quando a gente trabalha sobre a reabilitação profissional e a segurança e saúde do trabalho, é conhecer esses logotipos e principalmente aí dar suporte, né, necessário para que essas pessoas se sintam realmente inclusas no seu ambiente, tá bem? A gente já apresentou aí alguns leques aí de oportunidades, né, do sistema de cotas, mas é interessante a gente abordar que a deficiência ela é um conceito em constante evolução, tá? Se a gente tirar a palavra D aqui, você vai ver que vai se tornar eficiente, né? Uma pessoa com eficiência. E quando a gente fala sobre essa evolução, a gente tem que abordar que antigamente o deficiente ele era visto sim na sociedade como um coitadinho, como aquela pessoa que ficava marginalizado fora do seu ambiente natural, do seu convívio, né? E ele não poderia jamais ali ter uma vaga de emprego, por exemplo. Então, isso foi uma evolução, foi uma construção que foi criada para que a pessoa com deficiência ela faça parte aí da sociedade inclusa principalmente no mercado de trabalho. E nós temos alguns itens aqui, né, e algumas imagens aqui que a gente pode lembrar. Primeiramente, a gente fala aí das pessoas com deficiência, né? O primeiro ponto, né, eu acredito que é você conhecer as potencialidades de cada pessoa, inclusive podendo se tornar aí um atleta, né? Muitos desses atletas, eles são vistos aí como exemplos de superação, mas eles detestam esse rótulo, né? Os atletas, principalmente aí da nossa categoria paralímpica, né? Que fazem parte aí da Paralimpíadas, eles entendem perfeitamente que eles são atletas como todos os outros, né? Então, eles têm a sua rotina de trabalho, eles têm a sua rotina de, de treinamentos, e eles são atletas como todos os outros, tá bem? E então, como a gente falava lá no passado, né, o atleta ele era visto somente como aquele indivíduo que buscava ali fazer diversas séries, repetições da academia, e essas pessoas com deficiência também praticam diversas séries, diversas treinos voltados ali à sua parte física, né? E ainda falando sobre a questão da deficiência, eu preciso entender
que o reabilitado profissional, ele vai ter ali alguns direitos, né, e também os seus devidos deveres. Quando a gente fala sobre direitos, eu preciso lembrar que a reabilitação profissional é um programa social do governo federal e, por sua vez, né, ele haverá inclusão nas indústrias, nas empresas, nas organizações. Quem tem direito à reabilitação profissional é todo trabalhador ali segurado, né, Previdência Social, e eles terão também prioridade no atendimento, por exemplo, segurados que recebem auxílio doença, né, previdenciário. Auxílio doença é o famoso B31, né, o código B31 do INSS, que ele tem uma doença que não tem vínculo, não tem relação com o seu trabalho. Ou o acidentário, né, o B91, né, o caracterizado ali, auxílio acidente, né, o B91, resultando aí de um acidente de trabalho. Segurados que não tenham carência, né, sem carência para receber auxílio doença previdenciário, considerado ali incapazes para a realização deste trabalho. Pessoal, quando a gente usa esses termos incapaz, quando a gente usa esse termo deficiente, vamos lembrar que isso é uma linguagem natural das leis, né, de ser frias nesse trato aí, de serem, podem até ser para ser praticado, ele ser utilizado de maneira pejorativa, do mesmo jeito que a gente falou lá na aula passada, né, da pessoa portadora, né, do indivíduo portador de doença. Isso foi criado na lei, então, para ser mudado, aí existe uma força-tarefa para fazer isso, mas não da forma com que a gente gostaria, tá bem? Então, essa questão de incapaz, quem vai notar essa necessidade é o médico do trabalho que vai fazer essa perícia daquele profissional ou daquela pessoa que está ali no INSS pela primeira vez. Outras pessoas que terão direito da reabilitação profissional são os segurados em período ali de aposentadoria especial, né, em gozo de aposentadoria especial, por tempo de contribuição, de idade e que tem atividade laborativa reduzida, né, ou sua capacidade funcional em decorrência de doença ou acidente. E aposentados por invalidez também podem fazer utilização ali dessa reabilitação profissional, tá bem? Não é somente fazer um estudo para voltar ao mercado de trabalho, afinal de contas ele já é aposentado por um período de trabalho ou ele já é aposentado por invalidez, mas ele pode fazer um programa de reabilitação profissional justamente para um aperfeiçoamento da sua mão de obra. Tá? Se ele procura, né, se ele gosta se ele quer continuar trabalhando, ele pode procurar sim o INSS para fazer parte desse programa de reabilitação profissional. Nós temos ainda dependentes de acordo com as suas disponibilidades administrativas, técnicas, financeiras e a condição da unidade de atendimento da Previdência Social. Então, quem terá direito vai depender naturalmente aí da disponibilidade da própria Previdência, né? Então, imaginem vocês que na nossa cidade nós temos praticamente 220 mil habitantes, então existe um orçamento para qualquer trabalhador que porventura fique desempregado, que sofra um acidente de trabalho, e também existe um percentual desse orçamento, né, voltado aí para a pessoa com deficiência no INSS. A pessoa com deficiência, sem vínculo pela Previdência Social, ela pode fazer vínculo ali com a Previdência Social através de convênios ou acordos de cooperação técnica. Quando a gente pega essas entidades aqui na nossa cidade, como a UDEFA, a APAE, elas podem tornar ali um convênio juntamente com o INSS para uma cooperação técnica e para a reinserção dessas pessoas ao mercado de trabalho. Depois de concluído o processo de reabilitação profissional do INSS, o INSS vai emitir um certificado, né, no qual o trabalhador ele vai constar ali que ele foi capacitado profissionalmente, né, e esse certificado ele é um documento, como todos os outros, aí, um diploma, que vai servir
para caracterizar aquele indivíduo como reabilitado profissional, né, e fazer parte ali do seu currículo, tá bem? Em resumo, a gente fala da reabilitação profissional. É interessante a gente conhecer, inclusive, é, essa um pouco mais desse programa, né? Então, quando a gente apresenta aqui, né, nós temos esse caso de um vídeo rápido falando um pouquinho sobre a reabilitação profissional e como a gente pode fazer para fazer parte, né, ou indicar aí pessoas próximas da nossa residência, do nosso convívio, tá bom? A reabilitação profissional é um serviço oferecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e tem o objetivo de dar condições de retorno ao mercado de trabalho a segurados incapacitados, seja por doença ou acidente. Após a realização da perícia médica, o segurado é encaminhado e participa de um programa prescrito e custeado pela Previdência Social. Quem pode explicar melhor é a Késia. A reabilitação profissional é um serviço previdenciário, né, que não tem carência, e o segurado é encaminhado pela perícia médica do INSS. Quando o segurado é encaminhado ao serviço de reabilitação profissional, ele tem avaliação do seu potencial laboral, tanto em relação aos aspectos clínicos e socioprofissionais, a fim de que possa ser estabelecido um programa específico a cada necessidade. Caso seja necessário, esse segurado ele pode até mesmo mudar de função. Dependendo do caso, o INSS pode fornecer até mesmo os materiais necessários à reabilitação, como próteses, órteses, taxa de inscrição e mensalidade dos cursos profissionalizantes. Se interessou? Antes de ir a uma agência, ligue no 135 ou acesse previdencia.gov.br e saiba quais são os documentos necessários. Se informe também sobre os outros serviços oferecidos pela Previdência Social. Esse é um vídeo, né, que fala um pouco sobre a Previdência Social, né? A gente sabe ali que de maneira bem comercial esse vídeo, né, ele serve aí para apresentar algumas características do programa de reabilitação profissional, tá bem? Dando sequência aqui, conforme foi dito aí na nossa apresentação, né, e ainda no vídeo, o INSS ele pode fornecer ao segurado recursos necessários, né, à sua reabilitação, inclusive prótese, órteses, taxa de inscrição, mensalidade de cursos profissionalizantes, alguns implementos profissionais, né, que são indispensáveis para sua formação, treinamento, instrumento de trabalho e ainda, como a gente falou aí, transporte e alimentação também. Então, obviamente que tudo depende bastante de orçamento, depende de avaliação médica, né? E certamente isso também tem uma burocracia, né? Uma demora muito grande do INSS, tá? E vamos lembrar que a gente está falando de um dinheiro, né? De um bem que ele vem do Ministério da Economia, então ele tem que passar por uma série de avaliações para chegar ali no consumidor final, né? Naquele segurado, naquela pessoa que necessita dessa, dessa, desse material, né? Então, da sua prótese ou da sua mensalidade. Então, infelizmente, né? Isso como brasileiro é muito vergonhoso para todos nós, né? Muito dificilmente isso chega de uma maneira rápida, né? Sem contar aí as problematizações que nós temos de desvio de dinheiro, né? Isso acontece, sem sombra de dúvida. Isso pode vir a acontecer, sem sombra de dúvida, né? Mas quando a gente fala dessa situação, é algo que nos envergonha enquanto brasileiro. Nós temos uma instituição nacional para realizar esse tipo de trabalho, mas infelizmente não acontece da maneira plena conforme a gente acaba de ver no vídeo, tá bem? Mas é o nosso papel aí mudar isso ao longo da nossa vida profissional também. Nós temos alguns objetivos, né, dando sequência aqui na nossa aula. O objetivo da reabilitação profissional é apresentar esse programa ele tem uma dupla dimensão, né, inicialmente social e na sequência econômica.
É social, porque a interação da pessoa com deficiência ou do reabilitado profissional, ele é de grande serventia, né, para todos nós, né, porque aquela pessoa que antigamente ela ficava em casa, isolada da sociedade, ela começa a sair, né, do portão para fora, ela começa a pegar ônibus, ela começa a ter uma noção do convívio, né, que é se relacionar com outras pessoas, ela pode, né, de maneira fundamental ali praticar a sua razão econômica também. Ela começa a trabalhar, receber dinheiro, pagar a conta, criar meios ali de subsistência, né, de fazer realmente essa roda da economia girar, tá bem? Por mais que ela receba ali o seu salário, ela tem ali o prazer, né, de comprar um presente para alguém, para dar um presente para o seu familiar, né, em datas comemorativas de aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, enfim. E isso gera, né, além de uma dimensão social muito grande, uma função econômica também. Então, é mais uma pessoa reabilitada, né, mais uma pessoa trabalhando, né, fazendo parte aí do convívio social e, de certa forma, ajudando a economia também. Reabilitar profissionalmente não é apenas preparar pessoas para voltarem ao mercado de trabalho, mas sempre preparar pessoas profissionalmente, interagindo aí o homem na vida, na sua comunidade. Bem, então, o trabalho, assim como ele dignifica, enobrece o homem, né? Ele serve de uma maneira fundamental na nossa existência. Ele também, a pessoa com deficiência, ela certamente vai se tornar uma pessoa mais integrada com a sua comunidade. Para o INSS, né, isso é muito interessante, nós temos valores aí de 2013, né, bem antigo, mas é o indicativo que nós temos. Para cada R$ 1 investido no programa de reabilitação profissional, o retorno para o INSS é de 1,60 centavos, né, de acordo aí com os dados que nós temos aí na diretoria regional de seguro acidente de trabalho do INSS. Porque a pessoa, quando ela está trabalhando, ela apresenta ali um retorno desse investimento, né? O que a gente chama de retorno de investimento naquele indivíduo. Então, a cada R$ 1 que foi investido, né, R$ 1 que foi investido teve um retorno de 1,60 para o INSS. O que eu quero dizer com isso? Se ele investe R$ 1 hoje na pessoa com deficiência, na pessoa que para o mercado, né, está sendo reinserido no trabalho, quando ele vai trabalhar, né, de maneira regida pela CLT, aí pela carteira de trabalho, a empresa vai recolher o seu INSS e isso retorna, né, o seu tributo para o INSS, e isso retorna para ele ali através de R$ 1,60 aproximadamente, tá bom? Para alguns resultados no país, aí nós tivemos também em 2015, né, o número de 21.297 reabilitados em 2014, e no ano seguinte ali nós tivemos um ganho aí de 252.542.221 reais e 91 centavos. Basicamente, quando a gente está falando de todo esse dinheiro, né, a gente observa aí que existe um retorno, né, baseado tanto no programa de reabilitação, também como no programa aí de encargos, né, que são acrescidos, né. Então, basicamente, quando a gente pega esses valores aqui, só para a gente entender um pouquinho mais do que está apontado aqui no nosso slide, foi gasto, né, esse valor aqui de 252, teve uma contribuição, na verdade, né, 252 milhões, e teve um total de despesa de 154 milhões. Então, sobra ainda para o INSS, vamos falar assim, um saldo de 98 milhões, 124 mil, 313 reais e 22 centavos. Então, existe aí uma contrapartida para o INSS muito interessante financeiramente falando. Para as empresas, né, nós temos aí um alto negócio, né, porque existe um retorno daquele colaborador afastado, né, aquele trabalhador que ele está na sua folha de pagamento,
e foi afastado por um acidente de trabalho, por exemplo, ele retorna naquela condição de trabalhador e ele volta a ser uma mão de obra produtiva como todas as outras. Existe ali uma diminuição das leis, né, dos encargos do FAP e NETEP. Né? Esse FAP e NETEP, nós vamos falar um pouco mais sobre isso na UC6, né, que é o fator acidentário de previdência, e o nexo técnico epidemiológico previdenciário. Eu vou deixar isso para a gente abordar depois, mas se você quiser já dar uma pesquisada sobre isso, é um assunto muito interessante da segurança do trabalho. A empresa também atende a lei de cotas, né, então ela fica em ordem ali da Lei 8.213 de 91 e pode ser utilizado também como um marketing positivo pela empresa. Não é pegar o deficiente, né, e colocar ele ali na frente da empresa, né, e falar assim, ó, aqui a gente cumpre a nossa lei de cotas, né, esse deficiente aqui ele foi incluso na empresa, mas esse é um marketing positivo, né, porque as empresas isso vai ser falado, né, na própria cidade, na própria comunidade, que aquela empresa apresenta condições de acessibilidade e cultura inclusiva, tá bem? E aí, como a gente viu lá no INSS, a cada R$1 investido no programa de reabilitação profissional para as empresas, o retorno é de R$2, né? Então, não existe outra instituição financeira que dá esse retorno aí de 100%. Então, se você investe lá R$1, né, no programa de reabilitação profissional, se a empresa faz esse pagamento, né, desses encargos, o retorno ali é de R$2 aproximadamente. E para o reabilitado, né, que é o mais significativo, né, e aí não existe valores para isso, mas ele tem um aumento da sua autoestima, ele começa a ser valorizado pela família, pela empresa e pela própria sociedade, e ele tem um maior ganho financeiro, sem sombra de dúvida. Muitos deficientes recebem um dinheiro financeiro, um dinheiro do governo ali, pela sua própria condição, mas nada melhor do que receber um salário, né? Nada mais digno de que receber um salário, justamente ali que vai ser maior, inclusive, do que o aporte financeiro do governo, mas nada mais digno do que receber o seu próprio salário feito ali, fruto do seu trabalho, tá bem? Sendo assim, a gente chega ao final dessa aula. Eu agradeço a todos que acompanharam essa gravação. Quando a gente fala aí sobre reabilitação profissional, um tema muito interessante. E na nossa próxima aula a gente vai entender um pouquinho mais aí dessa relação INSS, empresa e pessoa, né? A pessoa com deficiência. Então a gente chega aqui ao final dessa aula, eu vou parar nesse slide, né? Eu agradeço aí pela colaboração de todos, pela participação de quem tem acompanhado aí de maneira bem participativa aqui na nossa gravação. E você que está acompanhando também essa gravação agora, faça um esforço aí para poder participar das aulas de formato remoto, né? Sei que por motivos diversos, na internet, trabalho e tudo mais, a gente a gente compreende essa situação, né? Mas muito interessante também que você está acompanhando essa gravação, tá bem? Fico à disposição de todos, um forte abraço, entre em contato comigo assim que vocês precisarem, tá bem? Até a nossa próxima aula.